Olá, minha amiga, meu amigo, muito boa noite. Estamos no ar mais uma vez com o programa Direito ao Ponto, aqui na Interior TV RJ. E nessa semana nós temos o prazer de conversar com o professor universitário e advogado Dr. Tiago Amério. Daqui a pouquinho, após os intervalos, ele falará sobre as prerrogativas, sobre os direitos e também sobre o papel do advogado na sociedade. Então, você que quer saber o papel do advogado, que quer saber as atribuições, já, após os intervalos, nós conversaremos com o Dr. Tiago Amério. Já retornamos. Interior TV. A gente faz pra você. O melhor salgado da cidade você encontra aqui, Parada do Primo Lanches. Você encontra refrigerantes, água, açaí e muito mais. Aqui na Parada do Primo Lanches tem o melhor salgado da cidade. Que delícia de salgado. Então espalhe para todo mundo que a Parada do Primo Lanches está pertinho de você. Estamos na rodovia Amaral Peixoto, próximo à entrada da Fazenda Mutum, em Macaé, em São Marcos. Esperamos por você. Parada do Primo Lanches. Fonte das Unhas, um lugar pensado especialmente para você, mulher. Fica localizado na Rua Getúlio Vargas 173, no Miramar, em Macaé. Vem pra cá. Temos orgulho de participar da história desta cidade. Cidade de gente que trabalha, que estuda, que cresce. De pessoas de bem que nasceram aqui e outros que escolheram viver aqui. Temos orgulho de levar a notícia de forma séria e imparcial, o que nos credenciou a ter mais de 69% da audiência. Agradecemos a cada um de vocês que nos acompanham diariamente. Quem somos? Você já sabe. Somos a Interior TV. A gente faz pra você. Bem, pessoal, retornamos agora com o quadro Convidado em Pauta e temos a honra de receber o Dr. Tiago Amério, advogado e professor universitário. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Fique à vontade para fazer suas considerações iniciais, falar um pouquinho sobre você, sobre sua carreira jurídica. Olha, Luan, primeiro eu que agradeço a oportunidade e desejo muito sucesso aí no canal de vocês. Eu me chamo Tiago Amério, eu sou advogado há cerca de 7 anos. Tive também a graça de ser aprovado no processo de professor substituto da Universidade Federal Fluminense, então estou também professor em Direito. Também lecionei no SENEC, na Faculdade de Direito em Rio das Ostras há uns 3 anos. Sou mestre em Direito na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sou graduado na UF, na Universidade Federal Fluminense. Também tenho pós-graduações em Direito Tributário e Direito Previdenciário. Estou cursando doutorado. Mas isso não quer dizer nada, porque eu sou eterno aprendiz. Correto. Então estou aqui para bater um papo, tentar também aprender contigo e, de certa forma, aí, contribuir para a nossa profissão. Muito bom, doutor. Então, pessoal, a gente tem o intuito aqui no nosso programa de trazer, doutor Tiago, o máximo de informação, claro, técnica, mas de uma forma que as pessoas consigam entender. E hoje, né, já até anunciei agora há pouco no outro bloco, que a gente falará um pouquinho sobre as prerrogativas da advocacia. O que é uma prerrogativa da advocacia ou do advogado? Então, excelente pergunta, Luan. Prerrogativa significa garantia. Então, vamos dizer um surfista aqui, que é praia, tem onda e tal, é a prancha para o surfista. Um pintor é o pincel. Então, na verdade, para um cirurgião, ali o bisturi, é um instrumento para exercício de uma profissão. E ele, além de um direito, porque através da garantia das profissões, sobretudo da advocacia e das prerrogativas, nós conseguimos fazer com que o cidadão alcance o seu direito. Então, por exemplo, quando se chega numa delegacia e o delegado ou o policial não deixa o advogado ou a advogada acessar o inquérito policial, na verdade a pessoa que está presa ilegalmente, na pessoa que sofre isso, acaba sendo o cidadão. Então, prerrogativa é um conjunto de garantias profissionais para facilitar e permitir o exercício da advocacia. Entendi, muito bom. Assim, a gente está fazendo um bate-papo, né, meio que espontâneo, né, doutor? Outra coisa que é muito falado
sobre a questão do desagravo público ali do advogado. O que seria isso para o público entender quando saiu uma reportagem nesse sentido? Então, a Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, prevê essas garantias, essas prerrogativas e também algumas sanções, algumas punições para o descumprimento dessas prerrogativas. Uma delas é uma cessão de desagravo, que nada mais é do que uma oportunidade de uma resposta da advocacia institucional. Então é como se fosse uma reunião aberta, que a gente recomenda inclusive que seja no local que eventual advogado tenha sofrido a violação de prerrogativa, para passar um recado para aquela autoridade que porventura violou a prerrogativa da advocacia, de que a advocacia ela está unida e está contrário a essas autoridades que violam as prerrogativas. Então, uma sessão ela é marcada pela OAB do Rio de Janeiro, estadual. Existe uma sessão que é agendada para que aquela advogada... Nós tivemos casos, né, de uma advogada algemada. Sim. Recentemente. Tivemos outros casos também de uma juíza que impediu advogadas a entrarem no fórum pelo tamanho da sua saia. Então, a gente tem vários exemplos de violações de prerrogativa, e a sessão do desagravo é uma forma de dar a resposta institucional para demonstrar que a advocacia ela precisa ser respeitada, ela precisa ser reconhecida como instrumento de garantia da preservação do Estado Democrático de Direito. Para parar de resolver as coisas por meio da força, por meio da violência, por meio do poder, por meio do dinheiro, e continuar resolvendo por meio da civilização, por meio da legislação, por meio de uma solução adequada, consensual, pacífica e pautada na lei, e não pautada na lei dos mais fortes, na lei dos poderosos. Ok, te agradeço. A gente vai rapidamente para o intervalo, já a gente está retornando. Interior TV. A gente faz para você. AM Contabilidade, escritório contábil em Macaé há mais de 20 anos no ramo. Serviços contábil, fiscal, departamento pessoal, declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, abertura, alteração, encerramento de empresas, suporte para MEI, microempreendedor individual. AM Contabilidade, condições especiais de preços para empresas. Formalize o seu negócio. Agende uma visita ou ligue pelo telefone 22 99265 7768. Estamos localizados na Avenida Luiz Lírio 463, Macaé. A sua empresa em ótimas mãos. Retornamos agora com um quadro Convidado em Pauta e temos o prazer de receber o Dr. Tiago Amério. Doutor, hoje a gente está falando aqui um pouquinho sobre o papel do advogado e vamos falar, antes da gente entrar no outra parte dessa entrevista, mas para encerrar esse lado, qual é o papel hoje do advogado na sociedade? Fala pra gente isso aí. Então, muito difícil, tá, Luan? Essa resposta, porque a gente, infelizmente, está vendo uma confusão em relação a confundir o advogado com o seu cliente. Então, um advogado criminalista, por exemplo, ele não defende o crime, ele não defende uma atitude ruim, ilegal. Pelo contrário, ele defende a presunção de inocência e defende o direito de todos a um devido processo legal antes de ser condenado, antes de ser julgado. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é essa diferença. O advogado exerce uma profissão e é advogada e tem que ser respeitado pelo exercício da sua profissão. E como inevitavelmente ele vai conflitar com alguns poderes, com alguns interesses, ele vai acabar, de certa forma, causando algum prejuízo para alguém, e essas pessoas podem acabar respondendo. E a legislação, a prerrogativa, ajuda a impedir essa interferência do exercício da advocacia. Então, a primeira coisa que a gente tem que é separar essa ideia errada de que o advogado está para atrapalhar o inquérito, que o advogado está para atrapalhar a investigação de um crime. Ele está para que todo mundo tenha o mesmo direito de ser investigado, o mesmo dever de um policial também sendo respeitado. Então ele está para manter a regra do jogo, como no futebol. Ele está ali como sendo uma espécie de árbitro que garante que as regras estão sendo respeitadas. Mas se teve gol, se um ganhou ou se perdeu, isso não é por culpa do árbitro, né? Não normalmente, né? É culpa, na verdade, da pessoa, do time em si.
ali. Então, a advocacia ela tem esse papel e eu acredito que a gente precisa ainda mais demonstrar que a advocacia ela é um parceiro da sociedade, ela é um parceiro da cidadania, porque sem advogado não há justiça, Correto. sem justiça não há democracia. E nós estamos aqui. E eu até, para poder pontuar, exemplificar, tem um livro chamado Como os Advogados Salvaram o Mundo, que eu recomendo para quem está nos assistindo, que lá você vai perceber que sempre teve um advogado ou uma advogada, um profissional do direito nas grandes transformações sociais. E isso é da profissão da advocacia. E a gente é instrumento dessa preservação das instituições democráticas. Muito bom. Aproveitando esse gancho, doutor, a gente está falando sobre o papel da sociedade o papel, desculpa, do advogado na sociedade. E vamos falar um pouquinho também aqui agora, o seguinte, o papel da OAB, né? Ela é dividida em várias comissões, temos uma comissão muito criticada e também aplaudida por muitas pessoas, que é a Comissão dos Direitos Humanos. Como que é? Explica pra gente sobre essa questão da Comissão de Direitos Humanos. É parcial, não é imparcial? Como que é visto? Vamos quebrar esses mitos agora? Sim, na verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade de classe, mas que ela tem um papel constitucional. Ela está prevista lá no artigo 133 da Constituição Federal, quando diz que o advogado é indispensável à justiça. E essa ordem acolhe o advogado, legaliza a profissão dele através do exame da ordem hoje, mas também tem um papel institucional de fazer o diálogo com outros poderes, de facilitar o exercício da advocacia, de certa forma, colaborar com a solução pacífica, adequada dos conflitos, equilibrados e tal. A Comissão de Direitos Humanos, que hoje é presidida pelo Dr. Álvaro Quintão, no Rio de Janeiro, ela também tem um papel fundamental para apoiar os casos de violações de direitos humanos. Porque essa ideia de direitos humanos para humanos direitos, ela é no mínimo leviana, ela é errada, porque todo mundo, por si só, por existir, por ser humano, essa é uma ideia de Immanuel Kant, né, que diz que a pessoa tem valor e a coisa que tem preço, né? O ser humano não tem preço, o ser humano tem valor. Então, só por existir, só por ser humano, ele tem o seu direito e garantia fundamental, existencial, respeitado. E uma delas é evitar que haja violações de direitos humanos, que é prisões ilegais. Em Macaé tivemos recentemente, né, isso foi amplamente noticiado, há umas 3 semanas mais ou menos atrás, de um cidadão que foi preso unicamente por ter um nome parecido com alguém que estava sendo investigado. E ele ficou, salvo engano, 1 semana preso e foi solto por uma intervenção da Comissão de Prerrogativa também dos Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Então a gente tem que entender que essa comissão, ela está ajudando todo e qualquer ser humano que tem um direito, por ser humano, de devido processo legal, de não ser preso injustamente, de não ser acrachado, violentado, humilhado, todos esses excessos que nós vemos, infelizmente, no dia a dia, para trazer a civilização para esse século XXI, para trazer o respeito a todos e todas, independente da sua cor, não é porque é pobre, não é porque é uma raça diferente da minha. Vagabundo, você me desculpa, não existe também. Vagabundo é um nome pejorativo para você dizer que a pessoa não tem direito. Na verdade, nós temos cidadãos em conflito temporário com a lei, quanto criminosos. E quanto de nós já não dirigiu alcoolizado, por exemplo? Isso também é um crime. Então a gente tem que parar de hipocrisia e começar a perceber que a gente precisa aplicar o direito para todos e todas sempre. Correto. Te agradeço, doutor. Outro assunto, já que a gente está falando sobre a questão da instituição, aproveitando o gancho mais uma vez, existe a Comissão do Direito do Consumidor, né? A gente sabe que no momento de pandemia, inflação, preço de combustível, alimento, tudo está subindo. Então, hoje a gente tem um PROCON, que seria um resguarda no direito ali do consumidor, mas também temos a questão da Comissão do Consumidor. Ela trabalha, a minha pergunta é, doutor, ela trabalha em conjunto com o PROCON, ela pode trabalhar de forma autônoma, cobrando? Como que funcionaria exclusivamente essa comissão hoje? E sim, a Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Rio de Janeiro, nas suas subseções, ela pode criar comissões temáticas. Direitos Humanos é uma comissão temática e Direito do Consumidor também é uma comissão temática. Essa comissão visa assessorar as disputas
que possam, porventura, ter institucional, né, dialogando com o PROCON, facilitando o acesso ao advogada, quando for ao PROCON, quando para acessar os processos administrativos. Ele não se confunde com o PROCON. O PROCON, o órgão de defesa do consumidor, a nível do executivo, do poder executivo, de assessorar, multar empresas, de fiscalizar. A Comissão de Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil não tem a função de fiscalizar igual o PROCON. Ela tem a função de fiscalizar a nível maior, institucional, a nível de fazer, ou pelo menos assessorar a promoção de políticas públicas para que o consumidor não seja desinformado e não tenha seus direitos violados. Ela serve para fazer palestras, fazer webinários, seminários, de trazer grandes nomes do direito do consumidor aqui na nossa cidade ou em outras subseções para informar a classe. Então ela está voltada para assessorar a advocacia e inevitavelmente assessorar a sociedade em discussões maiores institucionais, mas não para sobrepor espaços de outras instituições importantes como o PROCON, como o Juizado Especial também, o JEC, o famoso JEC, que também tem essa função de dirimir conflitos do consumidor. Então ela atua como um braço da sociedade e o corpo do advogado. Entendi, muito bom. Doutor Tiago também é professor universitário, né? Hoje a gente tem um grande público que assiste nosso programa e também tem jovens. Então, hoje, diretamente para os jovens aí que não sabem de uma formação, porque talvez que não sabem certeza, por que fazer um direito? Só questão profissional, questão cívica também? Qual o conselho que você dá para um jovem que de repente está indeciso ou está querendo fazer uma faculdade de direito? O que você falaria? Então, primeiro é incentivar o jovem, porque o direito é fascinante. O direito ele é um instrumento de transformação social e um instrumento também de efetivação da justiça. Então, quando você consegue um direito ao seu cliente que estava sendo injustiçado, quando você recebe uma ligação de uma aposentadoria que você conquistou numa ação judicial, por exemplo, isso não tem preço, isso não tem valor, isso de certa forma, ajudar a um ser humano a concretizar um direito que estava sendo esquecido por ali. Então, a instrução, a academia, a faculdade, ela forma esses profissionais que concretizam direitos no futuro. E na advocacia também, que é o meu forte, é onde eu também quero incentivar. A advocacia não é a profissão de covarde e a advocacia ela é excelente para instrumentalizar essa concretização do direito. Mas também, quando você faz direito, você pode fazer para a magistratura, você pode fazer para o magistério, para dar aula, a nível também, até no ensino médio, em algumas escolas também. Então você tem uma gama enorme, pode fazer concurso público. Então, pelo leque de opções, o direito sempre é uma opção, uma boa opção. Agora, eu não posso deixar de falar que existem mais faculdades de direito no Brasil do que no mundo inteiro junto. É mesmo? Então esse é um dado importante, relevante, ao menos para a gente pensar enquanto sociedade, né? Por que essa quantidade de curso, né? O que está errado, de certa forma, para a gente ter que ter tanto estudante, a gente tem que ter estudantes, sim, mas o essencial, aquele que quer militar, aquele que quer, de certa forma, ser operador do direito, né? Lógico que o estudo é bom para qualquer pessoa, estudo nunca é demais, mas, de certa forma, eu quero deixar essa questão assim para as pessoas refletirem, né? Por que há mais faculdades de direito no Brasil do que no mundo inteiro junto, né? O que tá de errado, o que a gente pode melhorar, mas sem desmerecer aquele que está cursando, que quer cursar, porque é fascinante. Eu, assim, sou suspeito de falar isso, que eu vivo do direito, trabalho com direito, trabalho com os estudantes e, enfim, entenda, veja como é, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar também. Muito bom, doutor. Bem, pessoal, a gente conversou com o doutor Tiago Amério, advogado e professor universitário aqui na cidade de Macaé. Gostaria muito, mais uma vez, doutor, de agradecê-lo pela presença. Tem a oportunidade agora de fazer suas considerações finais ao público. Também, claro, sempre a gente respeita o estatuto da advocacia, né, a questão da publicidade, mas tem a oportunidade de deixar seus contatos aqui, rede social, e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida ou que queira conversar com o senhor, né? Esse é o momento aí de fazer essas considerações finais. Então, Luan, primeiro, mais uma vez, agradeço a oportunidade do programa, agradeço também e reconheço essa função social
social de trazer os operadores do direito, trazer advocacia, trazer profissionais aqui para discutir o direito. Isso é muito importante. Então continue assim, porque eu tenho certeza que vai engrandecer a nossa Macaé e também engrandecer o nosso estado e todos aqueles que estão nos assistindo. Então parabenizo isso. Fico também à disposição por meio das redes sociais. Eu estou lá como professor Tiago Amério no Instagram. Estou também no Facebook, tenho o e-mail que é tiagoamerio@amerialmeidaadvogados.com.br. Caso tenha alguma espécie de dúvidas, sobretudo dúvidas acadêmicas, que eu possa, de certa forma, contribuir, me coloco à total disposição. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, doutor. Vamos só um rápido intervalo e já nós retornamos. O melhor salgado da cidade você encontra aqui, Parada do Primo Lanches. Você encontra refrigerantes, água, açaí e muito mais. Aqui na Parada do Primo Lanches tem o melhor salgado da cidade. Que delícia de salgado. Então espalhe para todo mundo que a Parada do Primo Lanches está pertinho de você. Estamos na rodovia Amaral Peixoto, próximo à entrada da Fazenda Mutum, em Macaé, em São Marcos. Esperamos por você. Parada do Primo Lanches. Bem, graças a Deus, mais um programa. Agradeço a você pela sua audiência, agradeço pela sua atenção. Nosso programa tem o intuito de trazer informação com a forma mais clara e mais objetiva possível para você e para sua família. Quero agradecer à Interior TV RJ pela oportunidade, pelo espaço aqui concedido também, sempre com o compromisso de levar até você a verdade e levar informação com a forma mais verídica possível. Inclusive, eu tenho um convite para você que queira ser um de nossos patrocinadores. Entre em contato com a nossa produção, com o telefone que está aqui na tela e converse. Temos os melhores preços promocionais para você fazer publicidade da sua marca e do seu negócio. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima semana, às 21h30, aqui na Interior TV RJ. Interior TV, a gente faz para você.